Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje temos 3 convidados. São 3 jovens vereadores eleitos para um primeiro mandato. Uma de Natal, a vereadora Brisa, a vereadora Brisa Braque. Conosco também o vereador eleito da cidade de Currais Novos, Madison Ranier, e também lá da cidade de Mossoró, que é o nosso Pablo Aires, né? Conosco, que estão aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito do que é que motivou cada um e cada uma em meio a momentos tão turbulentos que vive a política no Brasil, por que não dizer no mundo, porque tão jovens tentaram e agora conseguiram, né, foram vitoriosos, entrar para a vida política. Eu, começando pelas damas, dou boas-vindas à Brisa, vereadora eleita de Natal. Seja bem-vinda, Brisa, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson, muito obrigada pelo convite. Dá uma boa tarde aos meus companheiros também da luta, também vereadores eleitos, empossados agora, ocupando já seus cargos nas referentes câmaras municipais. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo também nas suas casas, seja pela TV, seja pelo canal do YouTube. Como é bom a gente conversar, mesmo que nesses novos meios de encontro que a gente está agora. E respondendo sua pergunta, Robson, começar dizendo que a decisão de entrar na política, na verdade, foi na política institucional nesse último período, né? Porque na política a gente já está faz muito tempo que a gente já constrói política, porque a gente, eu e o projeto que a gente constrói é fruto da luta dos movimentos sociais da cidade aqui em Natal. Eu sou militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista internacional que se organiza aqui em Natal, também em Mossoró, em Currais Novos, os meninos também devem conhecer. Sou militante do Enegrecer, um coletivo nacional de juventude negra. Minha entrada na política, na verdade, foi com 15 anos, quando eu participei do processo de reativação do Grêmio do IFRN Natal Central, quando eu estudava lá, sou técnica em controle ambiental pelo IF, e foi nesse processo de encontro com o movimento estudantil, com a Kizomba, que é um coletivo de juventude, de movimento estudantil, que, na verdade, eu entro na política a partir do movimento estudantil, de juventude, e aí também ingresso no movimento feminista, antirracista. Então, a gente já constrói política há muito tempo, ocupando as nossas escolas, ocupando as ruas, construindo ato, fazendo assembleia, fazendo ativação, ajudando a construir outros grêmios em outras escolas. Fui coordenadora geral do DCE da universidade. Então, a política, na verdade, a gente já constrói há muito tempo e constrói porque acredita que é um espaço de transformação da sociedade. Então, muito nova, eu passei a sentir que eu não conseguia sentir os incômodos com as injustiças da sociedade e não me movimentar para transformá-los. E esse movimento de transformação da sociedade é o fazer política, e agora a gente toma essa decisão de disputar a política institucional porque acredita que é mais um desses meios de transformação. Assim como a luta nas ruas, nas escolas, nas igrejas, nos bairros, a luta agora aqui dentro da Câmara Municipal, na política institucional, para mudar as nossas vidas para essa sociedade mais justa e igualitária que a gente tanto almeja, né? Com o fim do patriarcado, com o fim do racismo, com mais direitos trabalhistas. Então, é isso que me move, é isso que moveu a nossa decisão de disputar as eleições no ano passado, e isso que agora a gente se propõe a construir aqui dentro da Câmara Municipal de Natal. Muito bem. Então, ouvimos, começando pelas damas, né, a vereadora de Natal eleita, já empossada, Brisa Braque, do PT. Eu quero fazer a mesma pergunta agora para o Pablo Aires, vereador eleito, empossado na cidade de Mossoró. Então, jovem, Pablo, o que é que o motiva a ter entrado na política?
Não sei se você já tem alguma história de militância. Fala um pouquinho para a gente, né? Qual é a sua grande motivação de estar participando da vida política mais ativamente em momentos, inclusive, tão turbulentos? Então, Robson, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o espaço. Queria saudar também a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e dando essa oportunidade de ouvir a política construída por novas pessoas, né? Sobretudo pela juventude do nosso Estado. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito relevante, que a política, ela não necessariamente ela é construída apenas no ambiente institucional, né? Então, a política é construída todos os dias nas causas sociais, nas conversas de calçada, nas lutas que a gente trava na nossa sociedade. Então, eu já tenho um histórico político relativamente, pela idade, já um pouco longo, né, do movimento estudantil, fui do centro acadêmico, tenho 2 formações, eu sou formado em administração e sou formado em direito, e nas 2 graduações eu estive no movimento estudantil, nos centros acadêmicos, no DCE, da universidade, e também sou ativista de uma causa que muito move a minha vida, que é a causa animal. Então, há 5 anos eu milito nessa causa, e ela foi mais um ponto que eu vi também que os problemas sociais sempre esbarram na política institucional. Esse processo de negação à política, que a política não é o meu lugar, ou que aí não tem espaço para mim, é um processo que a gente precisa derrubar. Muito pelo contrário, a política tem que ser ocupada pelas pessoas comuns, né? Não pelos grupos tradicionais, pelas oligarquias que estão no poder há tanto tempo, mantendo um sistema de injustiça social se perpetuando no poder há tanto tempo. Então, quando a gente viu isso, eu vim da zona rural de Mossoró, nasci na zona rural, me criei lá, estudei sempre escola pública e sempre tive essa dificuldade, como filho de uma costureira, de um agricultor, mas eu acho que esse processo eleitoral, inclusive, ele serviu para provar para a nossa juventude que a política tem espaço para a gente, né? Tem espaço para a comunidade LGBT, tem espaço para os jovens empreendedores, tem espaço para quem vem da zona rural, né? Então, mesmo que com a dificuldade e a desigualdade social que a gente vive, o processo eleitoral, por muitas vezes, na verdade, ele é muito injusto, porque ele dá poucas oportunidades a quem já tem pouca oportunidade, né? Mas eu acho que a gente tem essa missão enquanto juventude, é um dever que nós temos de romper esse ciclo e colocar novas pessoas na política, né? Mesmo para representar mesmo os interesses da população e, sobretudo, os interesses das causas, das bandeiras que são pouco ouvidas ou não são ouvidas pelo poder público. Então, acho que nós temos essa missão, isso ficou muito dentro de mim, que nós tínhamos visibilidade, né? E ficou muito dentro de mim que nós tínhamos essa responsabilidade. Então, acho que, para além de reclamar da classe política que não nos representa, eu acho que chegou a hora de, então, se nós não estamos satisfeitos com isso, nós mesmos colocarmos os nossos nomes, os nossos projetos para representar a sociedade. Nós tivemos a feliz surpresa de sairmos vitoriosos aqui em Mossoró, tendo um projeto super acolhido pela nossa cidade, e que fará jus à votação, a todas as pessoas que nos confiaram o seu voto, com um trabalho independente, honesto e transparente aqui na Câmara Municipal. Muito bem. Gostei do que você falou em relação ao enfrentamento às oligarquias, né? Isso é muito importante, né? Você tem Alves Maia Rosado, ainda tem algumas figuras aí escapando, embora a nossa história recente está mostrando, no mínimo, que uma transição está havendo, né? Está avançando. Está avançando. Foi, inclusive, a tema da minha dissertação do mestrado, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Perfeito. E eu gostaria de dar um pulinho lá na terra de Currais Novos, conversar com o Matson Ranier, vereador eleito pelo PT, vereador jovem também, primeiro mandato. Qual foi a grande motivação, Matson, de você ter entrado na política partidária e agora institucionalmente dentro dessa casa que representa, de fato, o povo, especificamente da sua cidade, né? Qual foi a grande motivação? Olá, Robson, olá, Brisa, olá, Pablo, olá a todos que estão acompanhando, né, nosso momento. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é uma grande honra para mim. A minha resposta é mais simples que a deles, né? A minha, eu queria testar um cidadão comum entrando numa casa do povo, né? Como a gente cresce ouvindo.
Mas minha militância ela começa também com o Grêmio Estudantil. Eu participei da fundação do Grêmio Estudantil do Cefet, aqui em Currais Novos, né, que hoje é IFRN. E nesse primeiro momento que eu tive, aos 15 anos, eu consegui sentir o gosto, né, o prazer de poder contribuir até então com meus colegas, né, de instituição. Até então tínhamos apenas 3 ou 4 turmas naquela época, mas já pensávamos em preparar um IFRN, né, com mais direitos, né, com alimentação para todos, com copas para promover o esporte, com projeto de extensão também. Então a gente participou de todos esses relacionamentos que tinha entre IFRN e comunidade. Daí fui para a faculdade, continuei como líder de classe os 8 períodos, sempre gostei muito de estar à frente, de representações, e chegou na política institucional através do meu acompanhamento de bastidores do Partido dos Trabalhadores aqui em Currais, né? Eu sempre acompanhei o Odon Júnior, que é uma referência do PT aqui, um grande amigo. Prefeito reeleito, né? Prefeito reeleito, que inclusive combina com essa resposta do Pablo, por exemplo, né? Odon, ele vence a oligarquia aqui em Currais 2 vezes, né? Vencendo a família tradicional em 2016, vencendo outra família tradicional em 2020. E até então, nós tínhamos uma Câmara muito, diria que, envelhecida, né? De ideias, não de idade. Então, nesses 4 anos que passaram, não tínhamos nenhuma representação jovem, né? Ninguém abaixo de 35 anos. E aí a gente lança uma candidatura, né? Agora em 2020 mesmo, eu não preparei essa candidatura, eu tinha outros projetos, porém entra no ápice, né? A pandemia chegou, eu sou profissional de educação física, sou profissional de saúde, e eu vi o que aconteceu com as categorias, e eu vi a importância de ter pelo menos um pouco de voz, né? Então nós tínhamos aqui uma Câmara... Em Currais Novos, a turma chamava o menino da academia, né? Acabou que isso aí virou a favor, mas era uma tentativa de diminuir, né? Na verdade, era eu utilizei a meu favor. Nossa. Uma pessoa tentou jogar nas redes sociais com preconceito, assim, entendi. o que é que o menino da academia tem para contribuir com a cidade, alguma coisa assim. E aí o pessoal mandou para mim, eu nem sabia, né? Na época de campanha os meninos sabem, a gente não vê nada, assim, correndo o tempo inteiro. E aí acabou que fizeram uma plaquinha para mim. Né? Foi como lá em Mossoró, quando a ex-prefeita Rosado, a Rosalba Rosado, ela chamou o prefeito eleito, né? Alisson Bezerra. Alisson, deu um branco agora. Alisson Bezerra, né? Chamou ele de pobrezinho, né? E com preconceito, e ele reverteu essa situação, né? E que não era algo de diminuir, me chamar do menino da academia, confirma minha identidade jovem, né? E também o meu emprego, que eu tenho total orgulho, não tem problema nenhum. Mas aí fizeram uma plaquinha para mim, para eu colocar na bicicleta, né? A gente fez também, acho que Brisa fez também um bicicletaço, né, Brisa? E aí colocaram a plaquinha na minha bicicleta e foi um sucesso, graças a Deus. O pessoal ficou muito orgulhoso. Tinha muitos alunos meus também, né, que acreditavam nisso. Mas, enfim, minha vontade de entrar para a política institucional era de dizer assim, jovens podem tentar, né? Hoje a minha ideia é essa, jovens podem tentar, que nós estamos ocupando espaço. Né? Então, acho que a história ela vem mostrando isso, que a gente pode ocupar esses espaços, e eu não pensei 2 vezes. Né? Quando eu vi a oportunidade de a gente criar uma candidatura que pudesse aglutinar essa juventude de Currais, eu lancei. E aí foi a escolha do povo, né, de dar esse êxito, e agora a gente tem a oportunidade de tentar lutar por eles. Bacana. Bom, para você que nos acompanha pela Band, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. A gente espera você lá, porque eu vou querer ouvir de cada um agora qual é, na sua visão, o principal problema da sua cidade que precisa ser enfrentado. O que é que você propõe? Qual é o seu pensamento? Qual vai ser a sua principal área de atuação? Como vereador Brisa, vereadora de Natal, Pablo Aires, vereador de Mossoró, e Madson Ranier, vereador da cidade de Currais Novos. Né? Então, para você que nos acompanha pela Band, fica por aqui a entrevista, mas ela vai continuar no nosso canal no YouTube e a gente espera você lá. Pergunto a Brisa, né? Qual é, no seu entendimento, começando pelas damas, né? O seu entendimento, Brisa, o principal problema, eu sei que são muitos em todas as cidades, e a gente tem muita vontade de poder resolver o máximo possível, mas, no seu entendimento, qual é a grande carência da cidade de Natal que você pretende, sobre a qual você pretende se debruçar para tentar ajudar de alguma maneira na solução?
Então, Robson, acho que toda cidade, na verdade, é um problema de várias cidades aqui. Pablo, com certeza, talvez já tenha enfrentado esse debate aí em Mossoró, mas aqui em Natal, e aí não só para mim, mas para grande parte da população, a gente tem um problema crônico da cidade, do qual eu me sinto muito confortável em falar, porque me falo do lugar de usuária desse problema diariamente, que é o nosso transporte público aqui em Natal, né? Eu não tenho carro, então eu venho para cá de ônibus, eu vou para a faculdade quando a gente tinha aula presencial, por isso que digo, me sinto confortável porque enfrento esses desafios diariamente. Sei o que é tentar ter um horário marcado do ônibus e não vir no horário que devia vir, o ônibus não passar, passou de 10 horas da noite, some o transporte público, os ônibus são lotados. A gente tem uma idade média de transporte público aqui dos nossos transportes, dos ônibus de 8, 9 anos, e a tarifa mais alta do Nordeste. A gente olha para exemplos vizinhos, por exemplo, o Recife, uma capital super próxima, a frota de ônibus lá tem uma idade média de 4, 5 anos, e a passagem é quase metade do que é aqui. Então, assim, não corresponde. E um dos maiores vínculos históricos das oligarquias da cidade de Natal é exatamente com esse setor, né, de transporte. Exatamente. Que é inconcebível nós não termos, no mínimo, não vou dizer nem um metrô, mas no mínimo a gente não ter um VLT que dê mais mobilidade e velocidade integrando toda a Natal. Né? Isso é algo que eu não consigo entender, né? E consigo. Exatamente. Exatamente. A gente está atrasado. A gente está atrasado e quem mais sai prejudicado é quem usa esse serviço. Então, assim, como você falou, tem uma relação muito imbricada das oligarquias com os empresários do transporte público aqui. Por isso que a gente reafirmou muito na campanha, e agora o nosso mandato vem para reafirmar, que somente lutar pela abertura do processo de licitação não é suficiente. A gente tem hoje um panorama em que 2, 3 famílias são donas de todas as empresas do transporte público de Natal. Então, se abre licitação, elas se combinam, elas não disputam a licitação. Então, a gente tem que lutar para, exatamente como você falou, incrementar novos tipos de transporte. As empresas de fora vêm, né? Porque as daqui não novos tipos de transporte. Lugares, né? A gente fez a bicicletada na campanha, que não era só uma ação de campanha, era também um debate político das ciclovias, da mobilidade ativa e lutar por empresas públicas de transporte também aqui na cidade. E aí eu não queria deixar de falar de um outro processo que é muito importante que a gente tem vivido aqui em Natal, dá até para compartilhar com os companheiros também das cidades, que tem sido o processo de revisão do plano diretor. Nosso plano diretor, o último plano diretor é de 2007, né, ele tem validade de 10 anos, então desde 2017 iniciou o processo de revisão. É um processo que eu já acompanho enquanto sociedade civil, sou delegada do processo enquanto sociedade civil organizada, então agora vou acompanhar duplamente, né, enquanto sociedade civil também, enquanto vereadora. Tem sido alvo de muita polêmica aqui na cidade, porque o plano diretor ele é uma lei, né, um instrumento de lei que ordena a ocupação de todo o território da cidade. Então, como a cidade vai ser ocupada, e diz respeito ao tipo de cidade que a gente quer para viver, né? Muita gente não entende. Em Natal, todo mundo conhece os nossos cartões postais da Orla. Para além da Orla, a gente tem uma reserva de mata, né, que é o Parque das Dunas, que é muito importante para a cidade, e não somente como cartão postal, mas da própria ventilação da cidade, da qualidade de vida das pessoas. Tem a ver com as comunidades tradicionais, ribeirinhas, se elas conseguem se manter nesses locais. Então, tem muitas coisas envolvidas aí, tem um processo de muito confronto com a gestão municipal da prefeitura, e que agora, né, também vai ser... Inclusive o tipo de edificações, né, que se pretende fazer na cidade, né? Exato, você pode ter uma cidade como João Pessoa, como Brasília, onde tem vários públicos convivendo, né, e todos com espaços diferentes, tendo uma vida bem frequentada de manhã, de tarde, de noite, ou você pode ter como Areia Preta, né, um paredão de prédio, né, como o caso de Balneário Camboriú e tantos outros, né? Mas quando você vai para Florianópolis, João Pessoa, você vê uma outra configuração de cidade que tem características semelhantes à nossa. E o que a gente ouve muito aqui é que eles querem modernizar. Só que o que é moderno para eles, muitas vezes, é diferente. O que é moderno? A gente fica com essa pergunta também. O que é moderno? Dá para fazer uma entrevista só sobre isso. Vamos lá falar com o Pablo Aires, né? Pablo, né? Como Brisa falou, 2 motivações, eu peço
dois problemas grandes da cidade de Mossoró que motivam a sua participação, sobre os quais você quer se debruçar para tentar ajudar na solução como vereador da cidade de Mossoró. Então, Robson, esse período da pandemia está causando uma grande frustração nas pessoas, um grande medo, que é na questão econômica, né? Então, nós temos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores fechando seus negócios, nós temos jovens, pais e mães de famílias perdendo o emprego, e nós temos um problema crônico no Brasil, que é a desigualdade social. Então, quando você coloca nesse contexto um país de extrema desigualdade social, agora com as pessoas numa posição de vulnerabilidade econômica, perdendo o emprego, salário mínimo sem aumento real, por exemplo, e os pequenos comerciantes tendo que fechar seu negócio ou ficando super endividados, é a minha preocupação no momento. Como nós podemos contribuir para que a gente possa gerar empregos na nossa cidade e também fomentar o empreendedorismo da juventude e todas as formas de criação de renda. Mas aí já esbarra em um segundo ponto, que é exatamente o que Brisa estava falando, que é a questão do plano diretor. O nosso ainda é mais atrasado. O nosso plano diretor é de 2006, ele deve ser revisado a cada 10 anos, né? Então, em 2016 já deveria ter sido revisado. Nós estamos com 4, agora indo para o 5º ano de atraso. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão ambiental e com a causa animal, que também passa pelo plano diretor, né? Mossoró tem um rio extremamente poluído dentro da cidade. A falta da atualização desse plano diretor, inclusive, inviabiliza investimentos para a cidade. Nós temos um aeroporto também super obsoleto dentro da cidade, o que acaba inviabilizando alguns processos. Nós temos um crescimento desordenado da cidade, marginalizando as comunidades, jogando para longe as pessoas que são mais vulneráveis socialmente. E elas ficam com aquela dificuldade no transporte para chegar às universidades, para chegar ao comércio da cidade. Esse foi um dos grandes erros no crescimento explosivo da cidade de São Paulo. Planejamento desse tipo faltou. Hoje você tem que trafegar quilômetros para chegar perto do seu ponto de trabalho. Isso impacta na saúde, na qualidade do trabalho, serviço que você presta, na saúde do trabalhador, é algo horrível, né? Aí esse crescimento desordenado coloca a população socialmente mais vulnerável numa posição ainda mais vulnerável, né? O que deixa a situação ainda pior. Nós temos um problema sério de mobilidade urbana na cidade, o transporte público em Mossoró é terrível, terrível. E nós temos essa preocupação muito grande com a questão ambiental e com a questão da causa animal. Eu falei da questão do emprego, do empreendedorismo, antes, porque essa conjuntura econômica, devido a essa questão da pandemia, até a própria condição econômica do nosso país, é um motivo de muita preocupação. Mas nós temos essa preocupação muito significativa com o plano diretor, porque ele vai impactar em vários aspectos da sociedade, desde a mobilidade urbana, o meio ambiente, uma segurança jurídica para conseguir mais investimentos para a cidade, né? E isso vai impactar na questão econômica. Então, nós vamos trabalhar muito ligado nessas frentes, buscando justamente dar mais oportunidades a essas pessoas que não têm. Aqui no nosso gabinete, Robson, por exemplo, nós fizemos uma coisa que é simbólica, foi mesmo para trazer o debate, nós fizemos um processo seletivo para os assessores parlamentares do nosso gabinete e nós colocamos esse processo seletivo para jovens de primeiro emprego. Então, foram para pessoas que nunca trabalharam. E porque eu estou certo que nós temos uma juventude extremamente qualificada e que não tem oportunidade. E no meio desse processo seletivo, nós selecionamos uma mulher trans, que inclusive nunca teve uma oportunidade... Parece que o celular caiu aqui. que nunca teve uma oportunidade de trabalho, agora está tendo a oportunidade de vir para a Câmara, inclusive abrindo novos paradigmas, né? Que o nosso regimento não tem a previsão para uma situação como essa, é exigido um documento de reservista, o nome social para se colocar nos crachás, nas entradas das catracas, né? Então, abrem novas frentes e o nosso mandato tem esse... É como no caso do Natal, por exemplo, veja, a Câmara Municipal de Natal teve que ser completamente reestruturada em termos de acessibilidade, porque foi eleito, e muito importante isso, foi eleito o vereador de Natal, Técio Tinoco, que é cadeirante, né? E veja que foi preciso ser eleito um cadeirante para que a própria estrutura da Câmara, a casa que representa o povo, mudasse, né? É incrível, né? Então, o nosso mandato ele é nesse sentido. De dar visibilidade às causas que não são vistas e de incluir mesmo as pessoas. Não só integrar, é incluir, né? Porque a gente pensa que todas as pessoas, o pluralismo, ele ajuda a gente a construir uma cidade mais justa. Bacana. Nosso trabalho será nesse sentido. Passamos por Natal com Brisa,
por Mossoró com Pablo Aires, e agora vamos conversar com Currais Novos, terra da minha amiga Betise Cabral, para quem eu mando um grande beijo, né, que nos ajudou a articular essa entrevista. Vamos conversar com o Madson Ranier, vereador eleito. Vereador, e na cidade de Currais Novos, quais são os dois principais problemas, que são causas que você deve abraçar, né, que você compartilha com quem nos acompanha agora? Robson, aqui eu começaria dizendo também dessa questão de atualização, né? Por exemplo, a lei orgânica municipal aqui é de 1990 e ainda é uma lei muito ultrapassada e que, a partir dela, o regimento interno também acaba tendo uns atritos, então a gente vai querer participar desse processo de atualização, que vai ser importante para toda a população, né? Não só para a gente que está usufruindo disso. E então é um ponto-chave da gente conseguir atualizar isso. E junto com isso vem a inovação, né, que a nossa juventude representa, dos meios de processos dentro da própria Câmara também. São lugares de muitos anos, né, e acaba que tem muitas coisas que são viciadas e acaba que os processos não andam e aí você perde muito tempo. E aí a pessoa que está lá na frente, ela sofre, né? Então, a gente quer participar disso, trazer novas ideias, trazer essa inovação. E aí o principal ponto de geração de emprego e renda, né? Hoje nós temos uma cidade que ela está no meio do sertão, ela também está no meio do Rio Grande do Norte. Só que ela perdeu um pouco de protagonismo, né? Nos últimos 20 anos. A gente consegue derrubar as oligarquias em 2016 e só então a gente começa a vislumbrar um horizonte de responsabilidade fiscal, né? Do modo petista de governar. E aí Odon consegue essa reeleição, então aumenta a esperança da gente continuar trabalhando com ele em torno disso. Hoje a gente tem um projeto Adutora Seridó, que vai manter um abastecimento constante de água em Currais Novos, que por incrível que pareça, isso não existe hoje, né? Então é muito difícil de explicar para um amigo. Houve muita politicagem, infelizmente, né? Com a própria água. Isso é secular no nosso Brasil, infelizmente. Mas no caso de Mossoró, semelhante ao que aconteceu com a cidade de Caicó, né? Você teve um momento, por exemplo, onde Henrique Alves era presidente da Câmara, do PMDB, e tinha uma obra, como foi o caso de Caicó, que, por exemplo, era para ser executada pelo DENOX, mas quando na época tinha vínculo com o governo, e Rosalba botou para ser executado pela Secretaria de Recursos Hídricos, né? E houve um grande atraso. O contrário, inclusive, aconteceu com a própria barragem de Oiticica, que era para ser executada pelo DENOX, por exemplo, mas está sendo executada pelo governo do estado, Secretaria de Recursos Hídricos. Então você veja que às vezes tira certos macacos dos seus galhos por questões de conveniência política e não se dá andamento. Eu me recordo que no governo anterior do estado era Robson Faria, tinha-se o projeto pronto para a adutora de Caicó e de Currais Novos, mas aí Henrique, presidente da Câmara, bateu o pé e foi cortou os recursos e botou para o DENOX. Aí o governo teve que entregar o projeto para eles fazerem. Ainda assim, houve um atraso terrível e por pouco Caicó, por exemplo, não colapsou de água, né, que é um absurdo. Por pouco, Caicó não colapsou, porque fizeram uma intervenção, se não me engano, do açude Mãe d'Água, eu acho, que vem da Paraíba, não é? Estou correto? Né? Para tentar dar uma solução mais emergencial para a água de Caicó e Caicó não faltar. E a de Currais Novos até hoje não se resolveu, que é outro absurdo, né? Perdeu-se cano, tubulação enferrujada que não conectava. Eu conheço bem essa história, infelizmente. Isso, e aí, só para finalizar essa questão, quando você fala desse problema, né, você fala também da agricultura familiar, que você ainda tem uma zona rural que não tem abastecimento de água em pleno 2021, né? Então, tudo isso poderia ser solucionado se lá atrás a gente tivesse feito escolhas que não fossem só do partido, né? Como negar um sistema de adutora fixo por justificar que Gargalheiras nunca iria secar, né? E Gargalheiras secou de ficar o chão rachado. Então, assim, hoje a gente luta por isso, para que um dia a gente tenha também um abastecimento fixo para atrair indústrias para cá, né? Então, isso também vai fomentar emprego para a cidade e utilizar a região que nós estamos, né? Currais fica no centro de diversas cidades que ficam ao nosso redor e que é porta do Seridó também, né? Então, a gente tem que utilizar a cidade em si, e eu planejo muito bem isso voltado para a juventude. Então, toda entrevista que eu dou, eu falo muito disso. Se a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico, se a gente vai falar sobre saúde, eu quero muito a inserção dos jovens nisso, né? Eu costumo falar que o jovem ele já está ocupando os espaços. Eu tenho um amigo que já é gerente de supermercado que existe há 50 anos.
Tenho um amigo que é médico e está fazendo cirurgia. Então, não tenho medo de deixar a juventude trabalhar também na política institucional, né? Que maravilha. Bom, nós vamos caminhar para a finalização da nossa entrevista, mas eu gostaria, nessa finalização, e depois, em breve, eu quero fazer entrevista com cada um individualmente, né? Porque eu quero dizer que me sinto muito feliz em poder conversar com vocês, em poder ver essa juventude assim, com esse brilho nos olhos e muito esperançosa de que as coisas possam dar certo. Isso é uma coisa que deixa o meu coração muito feliz, de verdade. E eu peço que cada um compartilhe agora nesse final da nossa entrevista, né? Posteriormente vamos fazer individualmente com cada um a entrevista, mas que cada um compartilhe conosco, que nos acompanha nesse momento, qual é a grande esperança que você tem na política, quando você pensa no seu município, na sua terra e no seu país, no nosso Brasil. Brisa! Posso ir? Então, queria começar dizendo que esse é um espaço, recuperando até as primeiras falas que foram feitas quando você perguntou a motivação. Estar dentro da Câmara Municipal, né, eu, Matos, São Paulo, estamos todos os nossos novos gabinetes. Esse é um espaço que foi longe de não ser dado. Nós somos figuras historicamente excluídas desse espaço. Eu, principalmente por ser mulher, também por ser negra, são vozes que foram historicamente colocadas para fora. Quando a Câmara Municipal das cidades foi construída para os homens velhos e brancos ocuparem esse lugar. Não é à toa que não tinha banheiro feminino dentro do plenário da Câmara Municipal de Natal, por exemplo. Não é à toa que no regimento não se prevê normas para vestimenta de mulheres, porque esse espaço aqui não foi construído para nós. Os nossos sujeitos políticos foram feitos para estarem fora, para estarem à margem da sociedade. Então, a gente entra aqui colocando a porta abaixo. Quando eu digo colocando a porta abaixo, é porque eu entro, e quando eu entro, entra comigo um monte de gente, que eu represento um projeto que é cheio de sonhos. Então, a nossa esperança, ela reside no olhar, no coração, no olho que brilha, toda a chama de esperança que a gente conseguiu construir nessa caminhada de que é possível ter outra Natal, é possível ter outra cidade, é possível fazer acontecer, é possível uma jovem de 22 anos ser eleita, de 23 anos estar ocupando uma cadeira na Câmara Municipal, assim como foi possível eleger tantas pessoas LGBTs, trans, tanta variedade, e mostrar que a política ela deve e precisa ser transformada, precisa ser construída uma nova cultura política. Então, a esperança que eu tenho para o próximo período é que a gente vai construir um caminho de resistência, um caminho que tem como bandeira o Fora Bolsonaro, para a gente recuperar as rédeas do nosso país, para a gente sair desse momento tão sombrio, marcado pelo fascismo, para a gente conseguir nos recuperar dessa crise social que a gente está enfrentando, porque não é pequeno as pessoas precisarem voltar a cozinhar com fogo a lenha, porque não conseguem comprar o gás de casa. Então, e a gente tem uma responsabilidade representante gigante. do governo que encha o bujão pela metade, né? A gente tem é um absurdo. Então, a nossa responsabilidade aqui dentro e a nossa esperança é que a gente vai conseguir, e a gente não vai conseguir só através das articulações institucionais, porque, inclusive, né, que eu sou da bancada de oposição, e numericamente nós somos muito minoria, mas o que a gente vai conseguir vai ser através da pressão popular, da pressão das ruas, da pressão dentro desse parlamento, para conseguir transformar os caminhos, para conseguir fortalecer os movimentos sociais da cidade e ter aí uma outra Natal possível e fora Bolsonaro, simbora construir um outro mundo possível também, que se a gente não tiver esperança, nada disso faz sentido. Sem dúvida. Muito obrigado, Brisa, pela sua participação. Vamos agora para Mossoró com o Pablo Aires, vereador. Vereador, e o que é que diz seu coração, né? Esperança para a sua cidade de Mossoró e para o nosso Brasil. Olha, Robson, em janeiro nós estivemos fazendo uma manifestação aqui na Câmara. Eu já estive aqui na Câmara muitas vezes, enquanto manifestante. Sempre acompanhei a política de perto e sempre quis participar. Nós tivemos uma manifestação muito forte em janeiro, na leitura anual. Me lembro muito desse evento, porque foi até nos dado voz de prisão pela presidente da Câmara Municipal na época, né? E eu hoje passei pelo plenário da Câmara e tive essa visão. Olhei para aquelas cadeiras que estavam ali, que era o lado que a gente estava, e não era, na verdade, é o lado que a gente está.
mas naquele momento nós estávamos como manifestantes recebendo uma voz de prisão de uma gestão autoritária, de uma casa que deve ser do povo, né? Mas as pessoas souberam fazer o julgamento necessário, e isso, para mim, é um indicativo de muita esperança. Nós estivemos ali em janeiro recebendo voz de prisão, e hoje a Câmara teve que se curvar à vontade soberana do povo e nos receber como membro dessa casa. Então, não é só sobre um processo eleitoral, é a mensagem de esperança e de coragem que nós queremos passar para a nossa juventude. Não interessa se você é negro, se você é da comunidade LGBT, se você é da zona rural, se você é agricultor, se você é desempregado. Nós podemos transformar a nossa cidade, não só podemos, como temos o dever de fazer isso, para também poder inspirar novas pessoas. Então, eu acho que a nossa juventude tem o compromisso e tem o dever de fazer isso, e para mim é um motivo de muita honra poder inspirar outros jovens a entrar na política. Não pense em fazer da política a minha profissão, mas eu penso que, como um ser político, como todos nós somos, nós precisamos dar a nossa contribuição. E que não seria mal não, viu? E que não seria mal não. O problema é que alguns que fazem da política a profissão não fazem do ponto de vista do servir ao público, mas servir às suas próprias famílias. Nenhum problema em quem quer seguir a vida toda na política, exato, desde que o seu fim seja servir as pessoas. Nós somos meio servidores. A política pode ser encarada como uma vocação também, uma vocação, de vida, de trabalho. Exatamente. Mas, eu acho que como uma prestação de serviço. De serviço, exatamente. Nós somos coletivo. Somos servidores do povo. Então, eu acho que essa mensagem que nós podemos passar através da política, é possível romper essas barreiras, que é possível superar esses obstáculos, e nós vamos fazer todos os dias, né? Nosso mandato também aqui na Câmara Municipal de Mossoró é um mandato independente, não estivemos apoiando nenhum candidato a prefeito na campanha eleitoral por não achar nenhum projeto perfeitamente alinhado com as coisas que nós defendemos, muito embora nós tivemos uma grande repulsa às oligarquias, mas seguiremos de forma independente na Câmara Municipal, votando sempre a favor do povo. Quando for bom os projetos para a população terá o nosso voto, sem barganha, sem negociação espúria, né? Então, será um mandato mesmo popular, independente, que vai colocar os interesses da população sempre acima dos individuais. Então, essa é a minha mensagem de esperança para mim e para as outras pessoas, que nós podemos construir um futuro político com mais jovens, com mais pluralidade, com mais diversidade, para que a gente consiga encontrar as melhores soluções e as soluções mais inclusivas para o povo do nosso país. Obrigado, Pablo Aires, vereador de Mossoró. E, finalizando com a nossa querida Currais Novos, com o vereador Matson Ranier. Agradeço, Matson, a sua participação e peço que você compartilhe com quem nos acompanha nesse momento, né? O que é que diz o seu coração em termos de esperança para a sua cidade de Currais Novos e para o nosso querido Brasil? Robson, primeiramente eu queria agradecer a você pelo convite, a Pablo e Brisa por dividir essa entrevista também. E eu tiro daqui mesmo, não tem como não ter esperança ouvindo essas duas figuras aqui, né? E nós estamos num estado que a gente sabe que sempre foi ocupado fortemente por oligarquias, né? Desde o governo do estado, as prefeituras. E é o que eu falei no meio da minha fala, a juventude ela ocupa, isso é questão de natureza, né? A natureza ela faz isso, a natureza se renova. E a natureza ela vai fazer questão de renovar também esses espaços. E uma coisa é você ter pressa, e eu sou bem sério que eu já tive pressa. Quando o Bolsonaro foi eleito, foi um dia muito marcante na minha vida, que foi o dia que eu coloquei em xeque se eu estava no tempo certo do mundo. E eu fiquei muito desesperançoso nesse dia. Mas quando virou o dia, eu pensei, aqui começa uma parte da história. E nós temos o dever de fazer algo útil, né? E o mais importante para cada cidadão se perguntar de que lado você está nesse curto curso da história, né? É isso. E aí eu comecei a me perguntar quanto tempo dura uma vida e o que equivale à história do mundo, né? Então eu pensei, Matson, preciso fazer algo que fique e que pelo menos diminua um pouco o efeito trágico desse governo Bolsonaro. Isso a gente dizia em 2018, a gente já sabia a tragédia que ia ser, né? E hoje ele até deu um atestado disso, né? Ele falou que
ele não tinha o que fazer, né? O Brasil está quebrado, ele não tem o que fazer, então, Nada. né? Presidente da República. Então, assim, a gente já esperava isso. Porém, como eu disse, a natureza vai fazer questão de renovar. E aí, ouvindo esses dois aqui, eu me sinto muito mais esperançoso. Nós temos um estado aí com diversas representações da juventude, né, e de todas as áreas, de dominações de todos os tipos de técnicas, né, porque eu sou profissional de saúde, aí temos Pablo aqui também com o direito dos animais, o meio ambiente, tenho certeza que ele estudou muito isso, então ele sabe muito mais do que eu, por exemplo, então ele está lá na causa dele. Brisa também com direitos, né, da mulher, do LGBT, dos negros, isso é muito importante. Então, quando eu tenho a humildade de dizer, até aqui eu compreendo, daqui para frente eu preciso dar voz a quem compreende, né? Então, hoje a minha missão aqui na Câmara é essa. Eu falo muito para os meninos, né? A gente criou um coletivo também durante a campanha que se formou naturalmente, e eu fiquei muito feliz, e a gente faz esse papel, né? A gente pega os jovens que não sabem o que é o socialismo, o que é o comunismo, que caíam em fake news, e hoje eles não conseguem mais cair porque tiveram uma simples aula com um amigo que é professor de história. Então, assim, essas coisas vão me alimentando, né? E aí vão pensando, vamos fazer um pouco, que aí quando eu passar vai vir outro, né? A gente não fica aqui para sempre. Então, assim, Robson, muito obrigado, porque isso aqui também alimenta a alma da gente, de estar reunido com pessoas que acreditam em um futuro que essa juventude vai ocupar o espaço. E eu digo mais, essa juventude não tem medo, viu? Então, esse pessoal aí de grisalhos e de paletó que acha que vai enfrentar a gente com antigas técnicas, digam a eles que, por favor, renovem, né? Quem achar que vai botar os meninos no bolso, está enganado. Pois é. Então, um forte abraço para você, para o Pablo, para a Brisa, que esse abraço se estenda a todos que estão ao redor de vocês. E eu já deixo também aqui um feliz ano novo para vocês, né? Eu acredito muito que 2021 vai renovar esse espírito. Eu acho, Brisa, que a gente termina 2021 sem um presidente inepto daquele. Eu queria só me colocar à disposição do Pablo, se quiser conversar sobre o plano diretor também, que estou acompanhando aqui. Então, sintam-se sempre à vontade para a gente fazer essa rede conectada. Perfeito. Eu comecei a estudar por aqui. Eu comecei a estudar o plano diretor há pouco tempo. Tenho certeza que você tem mais experiência e também já aprofundou mais o estudo sobre. Com certeza vou lhe procurar para isso. Que maravilha. Gente, muito obrigado, um beijo no coração a todo mundo, viu? Obrigado pela participação, pela contribuição, pela motivação que vocês compartilham, não só comigo, mas com todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Obrigado e ficamos por aqui, até a próxima.